Sabe o que é isso aqui? Post-its de marcação. Sabe o que é isso aqui? A marcação da marcação. Esse é o segundo episódio do Diário de Leitura de It, a Coisa, do Stephen King. Bom, eu vou começar esse episódio do Diário de Leitura citando um trecho de um outro livro do Stephen King, sobre a escrita, a arte e memórias. Nesse livro, ele fala um pouquinho sobre o processo de criação, de produção das histórias que ele publicou. E aí, então, na página 36, ele vai dizer o seguinte: vamos deixar uma coisa bem clara agora, pode ser? Não existe depósito de ideias, uma central de histórias, nem uma ilha de best-sellers enterrados. As ideias para boas histórias parecem vir, quase literalmente, de lugar nenhum, navegando até você, direto do vazio do céu. Duas ideias que até então não tinham qualquer relação se juntam e viram algo novo sob o sol. Seu trabalho não é encontrar essas ideias, mas reconhecê-las quando aparecem. Gente, eu estou citando isso aqui porque eu já avancei um pouco agora na leitura do texto do Stephen King e o que mais me impressiona nessas 440 páginas, e aí pausa para dizer que eu consegui cumprir a meta da segunda semana. Então, tendo lido essas 440 páginas, o que me vem à mente, e eu já vinha pensando nisso quando eu li outros livros dele, é como é que esse cara tem tanta ideia? Como é que ele consegue construir uma história com tantos personagens tão completos, tão profundos e tão interessantes? E aí o que ele diz aqui pra gente no Sobre a Escrita é que ele vai pegando referências, né? Ele não vai criando pura e simplesmente. Ele vai, na verdade, colecionando referências, ele vai observando pessoas e situações, e isso ele usa então como material para elaboração das suas histórias, que não são poucas histórias. Ele tem dezenas de livros publicados, ele tem igualmente dezenas de livros roteirizados para filme, né? E por isso ele é assim tão conhecido. Mas falando especificamente do It, e desse trecho que eu li nessa semana, eu concluí ontem, então, a segunda etapa da leitura, né? Então, da página 220 a 440. Eu vou falar aqui, eu não vou falar em termos de limite de página, e sim sobre como a história está se estruturando, tá? Então, eu posso ficar um pouquinho aquém das 440, mas para manter uma linha de raciocínio legal. Então, o que a gente tem nesse segundo trecho da leitura é a construção das personagens da história, que são 7 crianças. Até eu vou fazer aí alguns parênteses para explicar melhor a história, tá? Então, a história se passa em 3 momentos no tempo, tá? Então, nós temos algumas narrativas acontecendo em 1957, outras acontecendo em 1985, e em determinado momento da história, em determinado momento do livro, a gente tem a história da cidade sendo contada, a história de Derry sendo contada desde a colonização, desde a vinda dos primeiros colonizadores. Tá? Ok, então o livro fica nesse movimento, para o passado, 1957, para o presente, 1985, e aí a gente precisa lembrar que o livro foi publicado em 86, então o presente do livro é 1985, né? E nessa segunda parte da leitura, então, o que nós vamos ter é a construção da história das personagens, que são 7 crianças, e aí a gente vai ter um capítulo para cada criança, e também dentro desses capítulos, na história de cada uma dessas crianças, a gente vai ter esse movimento
indo e voltando, presente e passado, que vão ser feitos, as transições vão ser feitas de uma maneira muito natural, na mesma página, sem interromper capítulo, numa sequência de frase. O Stephen King passa do passado para o presente, do presente para o passado, de uma maneira muito leve e muito bem construída. Tá? Ele vai então falar sobre cada um deles, contar a história de cada um. Essas crianças que vão depois constituir o que na história é chamado de Clube dos Otários. Por que o nome é Clube dos Otários? Nós temos então 7 crianças, ali pela faixa dos 10, 11 anos, todas elas. Parece que tem um que é um pouquinho mais velho, mas mais ou menos nessa faixa assim, tá? Mas nos capítulos individuais, a gente vai ver que cada um tem uma peculiaridade que faz com que ele seja visto como otário. Então a gente tem um menino que é gago, a gente tem outro que é judeu, a gente tem outro que é negro, um menino que é hipocondríaco, a gente tem a menina pobre, a gente tem um menino gordinho, estudioso, leitor. A gente tem um menino piadista, que é meio bobo, assim, que acaba sendo até um pouco inconveniente com as piadas que ele faz. E aí, então, a gente tem a apresentação de 7 crianças / 7 adultos, tá? Porque isso vai e vem no tempo, né? Pois bem, essas crianças vão constituir o Clube dos Otários. São crianças que já se conhecem, pelo menos de vista, da cidade e que em determinado momento vão se reunir. Algumas são mais próximas umas das outras, outras são sozinhas e vão se reunir para constituir esse grupo, certo? E aí então, constituindo o Clube dos Otários, eles estão caminhando, e eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu já estou percebendo que a narrativa se movimenta para isso, né? Eles estão caminhando para um enfrentamento com a coisa, tá? E o que acontece nesse período, então, é o narrar da história de cada um e é mostrar como é que eles se encontram, que vínculos eles estabelecem entre si e como eles se fortalecem enquanto grupo. Tá? Bom, aí eu tenho alguns aspectos a salientar para chegar então na minha conclusão dessa parte da leitura, que é começar a perceber que essa não é uma história de terror, por mais que ela seja famosa como uma história de terror, por mais que se diga que o palhaço é a figura assustadora, essa não é uma história de terror. O objetivo de se contar essa história não é pura e simplesmente assustar ou causar pânico, enfim. Tá? Então eu gostaria de salientar primeiro que a coisa, por mais que ela venha sendo representada no cinema, na TV e até em alguns comentários a gente vê, né, na internet as pessoas falando na figura do palhaço, na verdade It não é propriamente um palhaço. Na verdade It é uma entidade maligna, uma representação do mal que vai tomar forma em função do tipo de medo que a pessoa que está em enfrentamento com essa entidade sente. E aí nós vamos ver que algumas das crianças cuja história está sendo narrada, algumas delas veem a coisa como palhaço, mas em nenhum momento a descrição que uma criança faz desse palhaço em comparação com as outras não coincide, nunca coincide 100%, tá? Então a gente começa a observar que tudo bem, é um palhaço, tem lá uma roupa com pompom laranja, mas a descrição não é exatamente a mesma. Em alguns momentos a descrição dessa coisa vai extrapolar completamente. Ela pode ser um pássaro, ela pode ser um mendigo leproso, ela pode ser
uma cena assustadora dentro de uma fotografia num álbum de uma criança, certo? Então a questão não é propriamente o palhaço e o medo que ele causa, a questão é qual é o medo de cada um. E aí essa coisa vai tomar a forma segundo o medo que cada personagem tem, certo? Então essa é a primeira coisa a ponderar. A segunda coisa é a importância que a cidade tem na narrativa. Tá? Então vai ter ali um momento da história em que o autor vai falar, o narrador vai falar sobre Derry, sobre as características de Derry, e aí a descrição da cidade é muito importante, a gente precisa prestar atenção na descrição da cidade, porque tem aspectos da cidade que se refletem no que está acontecendo, que se refletem na própria existência e manifestação da coisa. Tá? Aí dá para dizer assim, e algumas pessoas pensam assim e concordam comigo, Derry é praticamente uma personagem da história. Tamanha é a importância que a cidade, que o cenário tem para o desenrolar dos acontecimentos, tá? E até mesmo para a interpretação que as personagens têm dos fatos que estão acontecendo, ok? Bom, aí para além disso, a gente pode falar um pouquinho sobre, afinal, do que trata essa história. Se eu estou dizendo, e eu já estou plenamente convicta disso, se eu estou dizendo que essa não é uma história de terror, por mais que haja momentos assustadores e que esses momentos assustadores sejam muito bem feitos, muito bem construídos, essa não é propriamente uma história de terror. Essa é uma história sobre como as crianças veem o mundo, sobre a visão que elas têm sobre violência, a visão que elas têm sobre os adultos, a visão que elas têm sobre medo, sobre situações assustadoras, tá? E aí então nós vamos ver que essa série de fenômenos inexplicáveis que acontecem na cidade, essa sucessão de acontecimentos faz com que essas crianças se unam em laços de amizade muito fortes que vão perdurar, que vão durar aí esses 27 anos, que é o intervalo de tempo entre os fatos acontecidos na infância e agora a fase adulta, né, entre 57 e 85, tá? Esses laços eles são tão fortes que mesmo os adultos de 85, não sabendo exatamente o que eles prometeram, não sabendo exatamente o que aconteceu lá em 1957, 58, eles sabem que eles têm uma palavra a cumprir, eles têm um dever de lealdade em relação ao grupo, em relação aos demais. E aí, nesse momento da história, é muito bonito ver como é que a amizade vai sendo construída, como é que isso vai sendo retratado, e repito, do ponto de vista infantil, tá? Então, o Ben, que é o garoto gordinho, que é o gordinho que sofre bullying, que sofre gordofobia, que apanha de colegas na escola, né, que tem uma situação assim de violência, sofre uma situação de violência muito forte, uma situação extrema, eu diria, tá? E vocês vão ver que ele vai ter o corpo marcado pelos colegas em determinado momento, tá? Ele vai dizer assim, em dado momento, tá? Eu vou, porque tudo que já consegui e tudo que tenho agora está ligado ao que fizemos naquela época. E você paga pelo que você recebe nesse mundo. Talvez seja por isso que Deus fez crianças primeiro e nos colocou mais perto do chão, porque Ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito para aprender essa simples lição. Você paga pelo que recebe, você é dono daquilo pelo que pagou, e mais cedo ou mais tarde, o que é seu volta para casa, volta para você. Tá?
Tá? Então ele está começando a construir a imagem dessas crianças, a interpretação dessas crianças sobre o que vai acontecer e sobre a própria relação de lealdade, de amizade entre eles. Mais adiante, na página 297, vai estar colocado o seguinte trecho: naquele momento, os outros pareciam para ele o melhor grupo de garotos do qual um moleque podia desejar participar. Eles pareciam uma combinação certa quando estavam juntos, encaixavam nas extremidades uns dos outros. Ele não conseguia explicar para si mesmo melhor do que isso, e como não era mesmo necessária nenhuma explicação, ele decidiu deixar por isso mesmo. Tá? Então havia esse senso de pertencimento a uma coisa maior, a uma coisa melhor. O Rich, que é o menininho lá, bobinho, piadista, ele tem um amor pelo Bill, ele tem uma admiração pelo Bill e uma segurança no amigo que em determinados momentos ele diz assim: quando eu estou com o Bill eu sei que tudo vai dar certo, quando eu estou com o Bill eu sei que eu estou seguro e que ele vai resolver a situação. Então esse trecho do livro serve para mostrar como os laços de amizade foram criados e como eles foram fortalecidos naquela época. Tá? Então, outro trecho na página 382. Beverly pensou no Seth de pé no riacho, pensou em Stanley e a garrafa de coca quebrada brilhando no sol. Pensou na dor aguda quando ele cortou a palma da mão dela em uma linha inclinada. Pensou neles unidos, as mãos em um círculo infantil, prometendo voltar se tudo começasse de novo. Voltar e matar a coisa de vez. Certo? Então, repito, eles ainda não se encontraram na fase adulta. A gente ainda está reconhecendo os personagens, né, até esse trecho onde eu li, mas a gente já tem impressões fortes sobre a história. Então a história não é sobre palhaço, a história não é de terror, essa é uma história de amizade, é uma história de lealdade, é uma história que mostra os valores e o ponto de vista das crianças em relação ao que está acontecendo. E para além disso, se tem alguma coisa que é bastante assustadora ou que é capaz de nos deixar bastante perplexos com a leitura, é justamente o fato dessa cidade ser uma cidade, ainda que sendo uma cidade pequena, é uma cidade extremamente violenta e é uma cidade em que os adultos não se incomodam com isso. Os adultos são passivos diante da violência, eles são até indiferentes em relação à violência, né? E aí então a gente pode fazer contraponto entre todo o espanto que as crianças sentem diante desses fenômenos, né? dessas situações estranhas e por outro lado a frieza, né? A indiferença dos adultos em relação ao que está acontecendo. Parece que eles não veem o que está acontecendo e, de certa maneira, eles mesmos não veem o que está acontecendo ali, ok? Então, essas são algumas impressões sobre o livro e eu estou adorando a leitura. Está sendo uma leitura leve, aí a gente pensa assim, poxa, 1.100 páginas, vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, e está sendo uma leitura fluida, uma leitura de certa forma leve. Eu estou gostando muito, eu já estou pensando em qual próxima leitura eu vou fazer do Stephen King. Mais adiante eu quero, mais para o final do diário de leitura, eu quero fazer algumas comparações desse livro com outros livros que eu já li do Stephen King e já estou estabelecendo, né, algumas relações, mas vou deixar isso mais para o final, ok? Então esse é o segundo diário de leitura, espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões. Gostaria que vocês deixassem nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se tem algum outro ponto a destacar, né? E nós vamos então nos encontrando nos próximos vídeos. A previsão é nós termos ainda mais 3 vídeos, né? Mais 3 semanas de leitura até o final da leitura, que é na última semana de outubro,
ok? Então, deixe seu comentário, nos acompanhe nas nossas mídias sociais e nós vamos nos encontrando então nos próximos vídeos, tá bem? Um abraço então a todos e até mais. Tchau, tchau!